Capítulo de número 1 e o versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toiú, filho de Zuf Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. E Penina tinha dois filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Fineia, e os dois filhos de Eli. Eu quero ficar com o versículo de número 1, que diz: Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim. Meus irmãos, ao abrir a Bíblia aqui nesse texto, eu vejo algo interessante da parte de Deus. Por que interessante? Porque eu vejo aqui este homem com suas duas mulheres, porque a poligamia nesse tempo era permitida, mas segundo a própria Bíblia Sagrada revela que este homem, por nome Eucana, ele era descendente da tribo de Levi. Mas como o versículo de número 1 do capítulo 1 de 1 Samuel que li, a Bíblia está revelando outra coisa. A Bíblia está dizendo que ele reside em um outro território, exatamente no território da tribo de Efraim. Então uma pergunta paira ao meu coração: o que esse homem descendente da tribo de Levi estava fazendo nos territórios da tribo de Efraim? Ora, para entender isso, temos que voltar no passado e fazer a recordação no nosso hipocampo, do nosso cérebro, quando Deus ainda fala com Moisés, ainda em vida, dizendo: Moisés, eu vou dar uma terra que mana leite e mel para esse povo. E o Senhor Deus faz promessa: para cada uma das tribos, o Senhor Deus haveria de dar um pedaço de chão, uma parte como propriedade ou como herança. Mas para a tribo de Levi, o Senhor Deus não promete nada, porque segundo a Bíblia, o próprio Deus seria a sua herança. E quando a nação de Israel, quando os hebreus, melhor dizendo, chega na terra prometida, Josué e Caleb vai dividir a herança, vai dividir a propriedade, vai dividir a parte que cabia a cada uma das tribos. E cada tribo vai receber a sua parte como herança. Mas a tribo de Levi não recebe nada, porque, como eu disse a princípio, o próprio Deus era a sua herança. Mas se tem uma coisa que eu admiro em Deus, é que Ele não é injusto. Deus não trata ninguém com indiferença. Deus, olhando de cima para baixo, Ele percebe que essa tribo ia ficar órfã, ia ficar sem lugar para residir. E Deus então ele tem uma grande ideia, Danilo Osmar. Qual é a grande ideia, pregador? Ele começa a pegar todos os descendentes da tribo de Levi e vai esparramar eles em aproximadamente 48 cidades. E eu já simplifico para que você entenda o que a Bíblia está dizendo no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 1 é isso: Deus pega um pouco dos descendentes da tribo de Levi e coloca dentro dos territórios da tribo de Judá. Deus pega mais um pouco dos descendentes da tribo de Levi e coloca dentro dos territórios da tribo de Isacar. Deus pega mais um pouco dos descendentes da tribo de Levi e coloca dentro dos territórios da tribo de Efraim. É isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo por meio desta palavra que Deus levantou Eucana com toda a sua família que pertencia à tribo de Levi no meio da tribo de Efraim, que eram seus irmãos. E aqui já vai a aplicação para logo terminar, porque tem muita gente falando por aí achando que quando alguém está pregando perto da gente, ou quando alguém está ou quando Deus está levantando alguém por aí acha que a gente sente ciúme, inveja, fica bicudo. Não, meu filho, eu fico alegre quando Deus levanta alguém. Eu quero que Deus levanta mais. Eu quero que Deus levanta pregador, cantor, e vai levantar aqui no meio essa noite, viu? Deus está falando que está levantando o que esta noite. Deus levantou Eucana no meio dos seus irmãos. Por quê? Porque existe um jargão que foi criado lá fora e foi trazido para o nosso meio, dizendo que fazer a diferença no meio do povo de Deus é fácil, e fazer a
a diferença no mundo é difícil, mas a verdade está ao contrário, isso é mentira. De fácil é fazer a diferença lá fora, porque quem está lá fora é trevas e quem está aqui dentro é luz. E quando você sai lá fora, você é luz, você brilha. Agora eu quero ver, irmãos, fazer a diferença no meio